Olá pessoal, Bárbara Centelhas da Agrimet aqui. Estou de volta com mais um ClimaCast. ClimaCast, que como vocês bem já sabem, né, é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos atualizações da previsão do tempo e de outras informações que sejam relevantes, né, em relação ao clima para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, antes de iniciarmos as nossas análises em relação à previsão do tempo para os próximos dias, tanto para a temperatura quanto para a chuva, eu trouxe aqui uma análise retroativa, né, do ocorrido principalmente no início do mês de setembro. A gente sabe que foi um evento catastrófico, né, e que inclusive gerou tragédias. A gente comentou sobre isso no último mês em relação ao ciclone e com chuvas muito acima da média, né. Então aqui eu só quis trazer uma visão, sei que ficou muito claro a severidade desse evento, mas só para a gente entender, né, como que foi um evento muito concentrado no Rio Grande do Sul. Então aqui nós estamos olhando a anomalia, né, o mapa de anomalia da chuva por mês de setembro, e o mês de setembro ainda não finalizou, a gente ainda tem aí mais ou menos 10, 9 dias para o mês continuar, né, mas mesmo assim o cenário é de anomalia positiva extrema apenas para o estado do Rio Grande do Sul. Né, a gente vê que grande parte do país fica numa condição de chuvas abaixo do normal, muito próximo da média, né, algumas regiões ali, principalmente sudeste, e parte do sul, né, pegando Santa Catarina e Paraná, apresentam condições de anomalias mais severas, de falta de chuva, né, chuvas abaixo do normal, mas o geral é condições dentro da normalidade, com exceção para o Rio Grande do Sul, que apresentou, e agora a gente olhando um zoom aqui do mapa à nossa direita, anomalias extremamente significativas e variáveis, né? A gente vê que não foi o estado como um todo uma mesma intensidade de anomalia, a gente tem algumas regiões, né, inclusive das regiões que nós analisamos, que ficaram com anomalias aí de 200 até 300 milímetros acima da média. E com certeza essas regiões foram mais impactadas, não só a agricultura, mas como a população como um todo. Então a gente realmente vê um evento atípico, né, se a gente for analisar isso em termos de uma série histórica longa, mas que pode vir a ser comum nesse período agora de El Niño, que a gente também tem outros fenômenos acontecendo, a gente pode abordar isso no nosso próximo vídeo, falando um pouquinho sobre o prognóstico climático, mas tem outros fenômenos que também atuam, que podem intensificar esse tipo de acontecimento, como foi do início do mês de setembro. Bom, mas agora entrando na nossa previsão, né, vamos ver como que tá aí a perspectiva para os próximos dias, começando aqui na região noroeste que nós começamos aqui por Santa Rosa. Bom, o início da nossa análise até queria trazer aqui para vocês uma visão do que estava sendo previsto, né, nos últimos 15 dias e o que de fato aconteceu. Então a gente vê que para Santa Rosa, em relação à quinzena passada, apresentou cenários de chuva abaixo do que estava sendo previsto tanto pelo NOAA quanto pela Climatempo. Quando a gente olha daqui para frente, né, a gente vê de fato que tem chuva sendo prevista, o NOAA trazendo uma previsão de volumes mais intensos aí a partir do início de outubro, né, somando no total 117 milímetros, e a Climatempo um pouco menor esse volume e também concentrado principalmente no início da nossa previsão, que pega aí do dia 21 até mais ou menos o dia 23, somando em 84 milímetros. A gente viu que teve a queda na temperatura que estava sendo prevista, e daqui para frente a gente tem uma oscilação, né, mas a gente tende a ter uma menor amplitude térmica em relação ao que a gente vinha observando. Bom, agora olhando São Luís Gonzaga que registrou chuvas muito parecidas com o que estava sendo previsto nos últimos 15 dias, também vimos essa queda na temperatura que baixou aí a mínima para baixo de 10 graus Celsius aí por em torno do dia 12, 13 até mais ou menos o dia 16 de setembro. E daqui para frente a gente tem uma discrepância até que significativa entre os modelos, né? A gente tem o NOAA trazendo altos volumes de chuva, inclusive um volume muito parecido com Santa Rosa, em torno de 117, 118 milímetros para os próximos 15 dias. De novo, grande parte desse volume concentrado no início de outubro, com uma chuva pontual sendo prevista agora para o dia 27, mais ou menos entre o dia 27 e 28 de setembro, enquanto que a Climatempo traz volumes menores na quinzena como um todo, né, somando no total de 67 milímetros, e os maiores volumes concentrados aí nos próximos 3 dias, tá? Olhando Campo Novo, para a gente fechar a região do Noroeste, para Campo Novo a gente teve um volume mais alto de chuva em relação à previsão nos últimos 15 dias,
mas o observado estava mais condizente com as condições previstas pela Climatempo do que pelo NOAA, nesse caso, tá? Campo Novo também observou uma queda mais severa na temperatura mínima, atingindo aí em torno de 5 graus Celsius, diferente das outras regiões do Noroeste, que não foram tão severas assim, a queda na temperatura, principalmente no dia 15 e 16 de setembro. Daqui para frente, a gente também tem uma discrepância entre o previsto pelo NOAA e pela Climatempo, mas essa distância, essa discrepância está um pouquinho menor. Então, a gente vê que o NOAA soma 104 milímetros e, de novo, os maiores volumes se concentrando no início de outubro, com algum volume se dividindo entre o dia 27 e 28 de setembro, enquanto a Climatempo soma aí 75 milímetros e distribui essa chuva no início, agora nos próximos 3 dias, mas também nessas mesmas datas que nós observamos aí, que eu comentei, no NOAA, dia 27, 28 e 29 de setembro. Bom, entrando na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa, né? Então, olhando também esse retrospecto, a gente teve um volume de previsão, né? Um volume observado em relação à previsão muito similar, né? Inclusive a sua distribuição foi muito parecida com o previsto. A queda na temperatura também foi mais significativa, atingindo tanto a máxima quanto a mínima. E daqui para frente a gente também tem uma similaridade muito grande entre as previsões, tanto do NOAA quanto da Climatempo. Quanto a NOAA, o NOAA soma 143 milímetros nos próximos 15 dias, a Climatempo soma 144. A gente vê que a chuva se distribui de forma muito parecida, né, ao longo aí dos próximos 15 dias, não tem nenhuma discrepância muito significativa, e observa também que as temperaturas tendem a ser um pouco mais elevadas, com uma queda significativa, mas nada que indique geada, claro, mas só uma queda na temperatura máxima por volta aí do dia 25, mas a amplitude térmica muito menor em relação ao que a gente vinha observando também. Entrando em Sarandi que também, né, o nosso histórico aí dos últimos 15 dias, a gente teve um volume distribuído muito similar à previsão, principalmente do NOAA. Então, vocês começam a perceber que a gente tem muita dúvida, né? Qual previsão é mais assertiva para cada região? É difícil a gente chegar a essa conclusão, porque na mesma região a gente tem alguns municípios a previsão da Climatempo sendo mais assertiva e mais próxima ao observado, e a do NOAA em outras regiões, como é o caso aqui de Sarandi, onde o NOAA foi mais assertivo em relação ao previsto. E a gente teve, né, um início aí do mês de setembro com mais chuvas significativas do que o restante no mês até o momento. Daqui para frente, né, a gente também tem uma similaridade maior entre os modelos. Então, NOAA somando 120 milímetros, enquanto o Climatempo soma 130, muito parecido também os volumes, né, quando eles ocorrem e a sua intensidade, com exceção aí do início de outubro, que a NOAA traz um cenário um pouco mais chuvoso em relação à previsão da Climatempo, mas na soma total a diferença é apenas de 10 milímetros. Olhando Não Me Toque, a gente teve também uma distribuição similar ao previsto, e como NOAA e Climatempo estavam muito próximas, esse observado ficou entre essas duas previsões, e daqui para frente a gente começa a ter uma disparidade um pouco maior aqui nessa região, né, do Planalto, né, para Não Me Toque, entre Climatempo e NOAA. A gente vê o NOAA somando 145 milímetros, ou seja, a gente tem bastante volume de chuva sendo previsto para os próximos 15 dias. De novo, né, esse volume se concentra em torno do dia 27 e 28, segundo o NOAA, e também no início do mês de outubro, enquanto que a Climatempo distribui isso melhor aí ao longo dos próximos 15 dias. Olhando Ibirubá, que o cenário a gente também tem um previsto versus realizado muito parecido, né? Então, nesse caso aqui para Ibirubá ficou muito próximo com o que o NOAA estava prevendo nos últimos 15 dias. E daqui para frente a gente tem uma previsão do NOAA um pouco mais otimista, também trazendo maiores volumes de chuva, principalmente no início de outubro, em relação à previsão da Climatempo, que dá essa diferença em torno de 52 milímetros entre uma previsão e outra. Então, o NOAA somando 152 milímetros, de novo concentrando chuvas mais significativas próximas a 40 milímetros no dia 27 de setembro e no dia 1º de outubro principalmente, e a Climatempo somando 101 milímetros. Entrando na região do Noroeste Centro, a região do Noroeste Centro que nós começamos aqui por Panambi. Então, Panambi também tivemos o observado muito similar à previsão do NOAA, né, nas distribuições também.
e a queda na temperatura, né, não comentei nos outros, mas nós observamos esse padrão em todas as regiões até o momento analisadas, e daqui para frente a gente tem, de novo, NOAA trazendo um cenário de chuvas mais elevadas, principalmente a partir agora do final do mês, essa reta final do mês, dia 27, 28 e início de outubro, com maior volume aí no dia 1º, aproximadamente de 40 milímetros também, somando no total 140 milímetros nos próximos 15 dias, contra 88 milímetros previstos pela Climatempo, distribuídos, mais bem distribuídos, ao longo dos próximos 15 dias e em menores volumes também, e concentrando um volume até que significativo agora no início da nossa previsão, como a gente já tinha observado para outras regiões. Olhando Cruz Alta que teve maiores volumes observados em relação à previsão. A gente teve volumes significativos aí sendo registrados por volta do dia 13 de setembro, e agora no dia 19 também registrou um volume superior a 20 milímetros, e daqui para frente a gente segue com um padrão muito parecido com o que a gente estava observando, né? NOAA trazendo volumes mais significativos, aqui somando 144 milímetros, e de novo, com foco no dia 27 e no início de outubro, então começa no dia 1º, e isso se estende até o dia 4, enquanto que a Climatempo soma 93 milímetros e concentra essa chuva agora no início da nossa previsão, e também é em torno do dia 26, 27 e 28, apesar de aqui em menores volumes, tá? Olhando Tupaciretã a gente segue o mesmo padrão. O observado em relação ao realizado foi de chuvas muito acima da média. A gente teve aí no dia 13 volumes superiores a 70 milímetros ocorrendo em Tupaciretã. Uma chuva também sendo registrada agora mais próximo no dia 19. E a previsão traz aí 145 milímetros para os próximos 15 dias, enquanto a Climatempo traz aí aproximadamente 96. Um volume significativo também, mas mais bem distribuído aí ao longo dos próximos dias, né? Todo dia com alguma chuva sendo prevista. Enquanto que NOAA traz grandes focos no dia 27 e no dia 1º, diferente das outras regiões, os volumes nos dias subsequentes, né, do dia 1º, são menores, né, diferente das outras regiões que mantinham um padrão de volumes de chuva um pouco mais elevados, tá? Mas ambas as datas atingindo aí em torno de 40 milímetros nos próximos dias aí, cada dia, né, cada dia com 40 milímetros. Olhando Júlio de Castilhos que também choveu mais do que o previsto, né, na última quinzena, e segue aí com altos volumes de chuva sendo previsto tanto pela NOAA quanto pela Climatempo, diferente das outras localidades, tanto de outras regiões quanto aqui do Noroeste e Centro. Tem uma previsão de chuva elevada agora para o dia 21, bem próximo, né, de quando esse vídeo vai ser solto, né, mas o Climatempo aponta para esse volume superior aí a 50 milímetros, o que faz com que a soma ao longo da quinzena da Climatempo pela primeira vez supere o do NOAA, né, então fica 178 milímetros previstos pela Climatempo e 152 milímetros previstos pelo NOAA, sem nenhuma novidade, né? De novo, as chuvas sendo relatadas aqui na previsão no dia 27 e principalmente no dia 1º de outubro. Por fim, a região Centro-Sul, que nós começamos aqui com São Cepé, a gente teve o volume de chuvas e distribuição dessa chuva nos últimos 15 dias muito similar ao previsto, né? A gente teve um período um pouco mais longo de temperaturas mínimas também, abaixo de 10 graus nessa última quinzena, e daqui para frente a gente tem bons volumes de chuva sendo previsto tanto por NOAA quanto por Climatempo. A forma que essa chuva se distribui é um pouco diferente, segue o padrão que a gente tem observado, né? Climatempo distribuindo essa chuva muito bem ao longo dos próximos 15 dias, enquanto que o NOAA concentra alguns dias com maiores volumes, como é o caso do dia 27, do dia 30 e do dia 1º, e também aqui no dia 3 de outubro, tá? E somando aqui 138 contra 128 milímetros da Climatempo. Olhando Caçapava do Sul teve um volume, né, e a intensidade muito acima do previsto. A gente foi uma das regiões que choveu acima de 300 milímetros pelos valores, pelas fontes que nós temos, né? A gente observou esses valores aí superando 300 milímetros nesses últimos 15 dias, né? Muita chuva, uma intensidade muito, muito alta de chuva para um período muito curto, relativamente curto, né? E daqui para frente tende a chover bastante também, né? Mas um volume um pouco menor, praticamente metade aí do observado dos últimos 15 dias. Então, tanto o NOAA quanto o Climatempo são concordantes, né, em relação a esse volume mais elevado, superando 100 milímetros,
mas aqui nesse caso também a Climatempo traz um volume um pouco maior de 156 milímetros, grande parte desse volume concentrado aí do dia 21 até mais ou menos o dia 26, espaça alguns dias e depois volta com uma chuva em volumes menores. A Climatempo soma 140 milímetros e distribui essa chuva, né, um pouquinho no início da nossa previsão, mas de novo, né, no dia 26, 27, dia 30 e dia 1º. Bagé que o volume previsto principalmente pela NOAA já reduz um pouco, né, a gente tem aí um volume até baixo, acho que o mais baixo previsto pelo NOAA por enquanto, de 81 milímetros contra 171 pela Climatempo. Então aí tem uma troca, né, a Climatempo está trazendo um volume muito maior aqui para essa região de Bagé do que o NOAA, mas esse volume principalmente concentrado agora nos próximos aí 6 dias, né? Então, do dia 21 até mais ou menos o dia 26, 27 de setembro. Depois, segue com alguma previsão, mas aí muito similar até ao próprio NOAA, tá? E, por fim, Arroio Grande, que segue o mesmo padrão que a gente observou para Bagé, então com a Climatempo prevendo volumes muito mais significativos que o NOAA, então da Climatempo somando 161 milímetros contra 79 milímetros do NOAA. E olhando também os últimos 15 dias, tivemos volumes muito acima da média, das duas previsões, inclusive, né, e acima da média histórica, somando aí em torno de 260 milímetros nos últimos 15 dias. Bom, pessoal, em relação à previsão do tempo, né, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. A partir do mês de outubro, vamos começar a monitorar as condições de previsão de safra. Lembrando que aqui nós usamos modelos de simulação que ajudam a gente a entender quais podem ser os possíveis resultados da safra de acordo com diversos cenários climáticos. Né? A gente ainda está muito no início, não tem nenhuma informação, a não ser aqueles prognósticos que nós trazemos que são mais amplos, mais genéricos. Mas, por enquanto, olhando o histórico, né, dos últimos anos e o que a gente tem até o momento de expectativa, né, e o que foi o último ano, a gente sabe que se daqui para frente o clima se comportar de forma dentro da média ou até levemente abaixo da média, a gente ainda tem chances de ter uma safra melhor do que a safra anterior. É óbvio que isso vai depender das circunstâncias também causadas pelo excesso de chuva, né? Esses modelos só levam em consideração a condição de estresse, tem ou não disponibilidade de água para a cultura se desenvolver, mas tem outros fatores que podem prejudicar a lavoura, e isso nós vamos discutir ao longo aí da safra conforme esses eventos e se esses eventos forem ocorrendo. Então a gente se vê daqui a 15 dias e até mais!